Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A igreja de São Lourenço brilhava com detalhes dourados, seus vitrais deixando entrar uma luz suave que banhava a nave em tons dourados e vermelhos. Marcus Hamilton, herdeiro de uma fortuna colossal, estava no altar, com o coração acelerado, mas a mente concentrada no protocolo. Tudo tinha que ser perfeito. Cada detalhe daquele casamento havia sido meticulosamente planejado: o vestido, o buquê, a limusine, a recepção no hotel 5 estrelas. Ele esperara meses por esse dia, imaginando sua noiva caminhando sozinha em sua direção, os olhos cheios de amor e admiração. No entanto, quando as portas da igreja se abriram, tudo o que ele havia planejado se desfez. Ela entrou mais bela do que nunca, radiante em seu vestido cor de marfim. Mas essa não foi a única surpresa. Ao seu lado, 4 menininhas seguravam sua mão, cada uma vestida com um vestido branco igual ao da mãe. Os olhos de Marcus se arregalaram. Com a boca entreaberta, uma onda de confusão e espanto o invadiu. 4 crianças. E sem nenhum aviso prévio? Murmúrios se espalharam pela assembleia. Os convidados trocaram olhares surpresos e intrigados. A noiva, por sua vez, avançou graciosamente com um sorriso calmo e confiante. Estas são minhas filhas, disse ela em voz suave, porém firme, que ressoou no silêncio atônito da nave. Marcus sentiu o coração acelerar, uma mistura de pânico e admiração. Ele sempre pensara que controlava todos os aspectos da sua vida, mas agora se deparava com uma realidade que não havia considerado. Sua noiva, sua esposa, tinha uma família de 4 pessoas. E ela acabará de incluí-las no casamento, ali mesmo, na frente de todos. As meninas o observavam com curiosidade, algumas um pouco tímidas, outras já cheias de confiança, brincando com as fitas de seus vestidos. A cerimônia, planejada como um desfile de perfeição e controle, havia se transformado em um momento de emoção pura e inesperada. Marcus compreendeu que a partir daquele momento sua vida, sua visão de amor e família, mudaria para sempre. E pela primeira vez ele sentiu aquela mistura vertiginosa de preocupação e excitação. O inesperado podia ser magnífico, mas também totalmente desestabilizador. Marcus ficou paralisado atrás do altar, com os olhos fixos na noiva e em suas 4 filhas. Cada passo que ela dava parecia vibrar em seu peito. Os convidados murmuravam, alguns surpresos, outros divertidos. Mas Marcus não conseguia pensar direito. 4 crianças, e ninguém tinha mencionado isso antes, pensou ele, sentindo uma mistura de raiva e espanto. Lembrou-se de todas as conversas pré-casamento. O local, o vestido, o cardápio, os músicos. Jamais imaginaria que sua noiva chegaria com 4 meninas. E no entanto lá estavam elas, caminhando com confiança, cada uma segurando firmemente a mão da mãe, como se tudo fosse perfeitamente normal. A noiva, Emily, caminhou pelo corredor com um sorriso sereno. Olá, Marcus, disse ela calmamente, como se lesse seus pensamentos. Marcus tentou responder, mas apenas um murmúrio confuso saiu de sua boca. As meninas o observavam com curiosidade. A mais velha, provavelmente com 6 anos, deu um passo tímido à frente e sussurrou: Olá, papai. Bem, eu acho que sim. Marcus piscou, surpreso com o uso daquela palavra. Endireitou-se, pensando que deveria manter a compostura, mas por dentro, tudo fervia. A cerimônia começou. Os músicos tocavam suavemente, mas Marcus se esforçava para acompanhar o ritual. Ele observava cada detalhe das meninas, a maneira como se posicionavam, a perfeita sincronia de seus vestidos brancos e a confiança com que seguiam a mãe. Percebeu que aquelas crianças não eram um obstáculo para o seu casamento, mas uma extensão da mulher que amava. No entanto, uma pergunta o atormentava: como vou amá-las? Como vou me encaixar nesta família já formada? Ele sabia que amar Emily significava aceitar tudo que ela era, e isso incluía suas 4 filhas. Ao final da cerimônia, enquanto trocavam votos, Emily sussurrou suavemente: Marcus, não somos só você e eu. Somos todos nós. Marcus sentiu um nó na garganta. Ele percebeu que, apesar do choque inicial, não havia volta. O verdadeiro desafio começava agora: aprender a amar uma família inteira. E esse casamento, concebido como um símbolo de controle e perfeição, acabará de se tornar o início de uma aventura que ele jamais poderia ter previsto, mas que ele já pressentia que seria magnífica. Com o casamento encerrado, a recepção estava a todo vapor no suntuoso salão de baile do Hotel Hamilton. Os convidados conversavam, riam e tiravam fotos, mas os olhos de Marcus estavam fixos em Emily e suas 4 filhas. As pequenas pareciam ao mesmo tempo animadas e nervosas naquele ambiente novo, e Marcus sentiu o coração apertar.
Ele queria fazer a coisa certa, mas não sabia por onde começar. A mais velha, Lily, aproximou-se dele timidamente com um sorriso hesitante. Olá, Marcos, você quer brincar com a gente? Perguntou ela. Marcos piscou surpreso com tanta espontaneidade. Brincar com 4 crianças? Parecia quase intimidante, mas ele sorriu e assentiu. Bem, acho que posso tentar, respondeu ele, abaixando-se para ficar na altura deles. As crianças o conduziram rapidamente a um canto da sala onde haviam montado um pequeno parquinho improvisado com balões e fitas. Marcos se surpreendeu ao dar uma risada que não ouvia há meses, talvez anos. O olhar de Emily, observando a cena, estava repleto de gratidão e ternura. Mas nem tudo correu às mil maravilhas. Em certo momento, Emma, a segunda filha, acidentalmente derramou uma taça de champanhe no terno de Marcos. A reação imediata dos convidados foi uma mistura de choque e constrangimento. Marcos respirou fundo, enxugou o terno e fingiu fúria, exagerando num bico dramático. As crianças caíram na gargalhada. Emily, aliviada, colocou a mão no ombro dele. Viu? Não é tão terrível assim, murmurou ela. Marcos assentiu, percebendo que teria que reaprender a ser paciente, flexível, e acima de tudo, a abrir seu coração para essas 4 pequenas almas que agora faziam parte de sua vida. Mais tarde, quando finalmente se sentaram à mesa principal, Marcos observou a interação das crianças com os convidados. Notou a curiosidade em seus olhos, a maneira como buscavam aprovação e atenção. Compreendeu que conquistar a confiança delas não seria instantâneo. Teria que provar que podia ser pai, e não apenas marido. Naquela noite, observando Emily dançar com as amigas e vendo as 4 meninas rindo alegremente ao seu redor, Marcos entendeu uma coisa. O casamento era apenas o começo. O verdadeiro desafio, a verdadeira felicidade, residia na família que construiriam juntos, imperfeita, caótica, mas cheia de vida. E no fundo Marcos sentiu uma faísca de esperança. Talvez essa vida inesperada fosse exatamente o que ele sempre procurara, mesmo que ainda não soubesse disso. As semanas que se seguiram ao casamento não foram tão simples quanto Marcos havia imaginado. As risadas e brincadeiras da recepção deram lugar à realidade. 4 crianças com seus próprios hábitos, caprichos e emoções profundas. Marcos logo percebeu que amar Emily também significava navegar por um mundo que ele ainda não conhecia. Lily, a mais velha, provou ser uma criança muito inteligente, mas exigente. Ela constantemente testava os limites de Marcos, fazendo perguntas sobre sua riqueza, sua carreira e até mesmo sua capacidade de ser pai. Por que a mamãe nunca falou sobre nós antes? Perguntou ela certa noite, enquanto jantavam em família. Marcos sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele jamais imaginara um confronto assim tão cedo em seu casamento. Emily interveio gentilmente. Lily, nós tínhamos nossos motivos. Mas Marcos está aqui agora e quer fazer parte da sua vida. Marcos respirou fundo. Eu sei que não posso substituir ninguém, mas quero aprender. Quero estar presente para todos vocês 4. Um silêncio pesado se instalou, mas os olhos de Lily brilharam com uma faísca de curiosidade e desafio. Este era o primeiro teste real de Marcos. Conquistar a confiança e o respeito daquelas crianças não seria fácil. Então veio a primeira crise de verdade. Emma, a segunda filha, desapareceu numa tarde enquanto perseguia um cachorro no parque perto de casa, sem avisar ninguém. O pânico tomou conta da casa. Marcos e Emily correram para fora para procurá-la com o coração disparado. Quando finalmente a encontraram, sentada num banco com o cachorro ao lado, Marcos sentiu uma mistura de alívio e frustração. Você não pode ir embora assim, disse ele com firmeza, mas ao ver os olhos marejados de Emma, compreendeu que precisava mudar sua abordagem. Precisava aprender a combinar autoridade e ternura, firmeza e compreensão. Aquele dia marcou uma virada. Marcos percebeu que o casamento não era apenas um contrato entre 2 adultos. Era uma união com vidas, emoções e histórias preexistentes que nada poderia apagar. E em algum lugar, naquele caos e naquela responsabilidade recém-adquirida, ele começou a sentir que realmente pertencia àquela família, que não era mais apenas um milionário, mas um marido e um futuro pai, capaz de proteger e amar aqueles que havia escolhido. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Além dessas pequenas crises diárias, um segredo ligado ao passado de Emily e dos quadrigêmeos começava a vir à tona, ameaçando destruir sua nova vida perfeita. Alguns meses após o casamento, Marcos achou que tinha encontrado uma sintonia com Emily e as 4 meninas. O riso havia retornado e, apesar das brigas diárias, a família parecia estar se adaptando gradualmente à nova vida. Mas um dia mudaria tudo. Enquanto organizava seu escritório em casa, Marcos recebeu uma carta anônima.
A caligrafia elegante, porém inquietante, no envelope não era um bom presságio. Tremendo levemente, ele o abriu e leu estas palavras: nem tudo que você sabe sobre Emily e seus filhos é verdade. Antes de se comprometer para sempre, você precisa saber a verdade. O coração de Marcos disparou. O que isso significava? Será que Emily estava escondendo algo dele? As crianças eram realmente quem pareciam ser? Uma onda de dúvida o invadiu, algo que nunca havia sentido antes. Quando Emily voltou para casa, Marcos não pôde deixar de perguntar: Emily, o que isso significa? Há algo que você não me contou sobre garotas? Emily parecia abalada, mas seu olhar permaneceu sincero. Marcos, eu não sabia como te dizer isso. É difícil, muito difícil. Ela então revelou um segredo pesado e inesperado. As quadrigêmeas não eram parentes biológicas. Elas haviam sido adotadas separadamente em momentos diferentes por Emily, que queria dar a cada uma delas uma família. Algumas vieram de orfanatos distantes, outras foram confiadas a ela por famílias necessitadas. Cada uma carregava seu próprio passado, sua própria dor, suas próprias esperanças, e sua própria personalidade, moldada por experiências muito diferentes. Marcos sentiu uma onda de emoção o invadir. Tudo o que ele pensava saber sobre sua nova família havia sido reescrito em uma fração de segundo. Mas ao ver o olhar suplicante de Emily e os olhos inocentes de cada menina, ele compreendeu algo fundamental, independentemente de suas origens. Aquelas crianças agora eram sua família, e ele precisava aceitá-las e amá-las como eram. A noite terminou num silêncio carregado de emoção. As meninas, alheias ao segredo revelado, continuaram brincando, mas Marcos sabia que sua responsabilidade acabará de aumentar ainda mais. Ele não só precisava amar aquelas crianças, como também protegê-las e guiá-las por um mundo que podia ser cruel e injusto. Naquela noite, Marcos percebeu que o casamento não era apenas uma promessa entre dois adultos. Era uma promessa a 4 vidas, 4 almas que ele precisava aprender a compreender e amar. E apesar das dúvidas e revelações, sentiu uma nova força despertar dentro de si. Estava pronto para enfrentar esse desafio, custasse o que custasse. Mas nas sombras, uma ameaça do passado de Emily ainda pairava no ar, pronta para emergir e testar a frágil união dessa família ainda em formação. Algumas semanas após a revelação sobre a adoção dos quadrigêmeos, Marcos pensou que a tempestade havia passado. Mas a paz durou pouco. Um antigo conhecido de Emily, um homem do seu passado que ela pensava ter deixado para trás, reapareceu de repente. Ele vinha acompanhando a história dela e seu objetivo parecia claro: semear o caos em sua nova vida e colocar em risco seu casamento com Marcos. Certa tarde, enquanto as crianças brincavam no jardim, esse homem apareceu à porta com uma expressão arrogante. Emily, você realmente achou que poderia apagar tudo? Disse ele, com palavras afiadas como lâminas. Emily sentiu medo a invadir seu corpo, mas Marcos imediatamente se colocou entre ela e o intruso. Você não toca na minha família. Sua voz, firme e protetora, ainda assim revelava a preocupação que ele sentia por Emily e pelas meninas. O homem tentou semear dúvidas, insinuando segredos sobre o passado de Emily que Marcos ainda não conhecia. Mas Marcos, agora consciente da profundidade de seu compromisso, não vacilou. Ele se voltou para Emily e as meninas. Não importa o que tenhamos passado ou o que o passado nos reserve, somos uma família. E ninguém pode nos separar. Inspiradas pela coragem de Marcos, as garotas se uniram a ele, formando um círculo protetor em torno de sua mãe. O homem percebeu que não tinha poder sobre aquela nova unidade e após um último olhar partiu derrotado, mas ameaçando retornar. Aquele momento selou algo no coração de Marcos. Ele havia superado dúvidas, surpresas, revelações e crises e ainda assim, sentia-se mais forte e conectado do que nunca a essa família inesperada. Ele compreendeu que o amor não era apenas romântico, manifestava-se em proteção, apoio e aceitação incondicional. Naquela mesma noite, Marcos abraçou Emily e as meninas. Passamos por tanta coisa em tão pouco tempo. Mas sei de uma coisa, não gostaria de estar em nenhum outro lugar. Vocês são minha família e eu amo vocês. Emily sorriu com os olhos marejados. E nós te amamos, Marcos. Por quem você é e por tudo que você faz por nós. As 4 meninas caíram na gargalhada e se atiraram nos braços de Marcos rindo, gritando e brincando como se os desafios do mundo exterior não existissem. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu uma paz completa. O casamento deles, a família, a vida juntos, tudo era imperfeito, caótico e maravilhoso. E nesse caos feliz, Marcos compreendeu a mais bela lição de todas: o amor verdadeiro nunca é perfeito, mas é sempre poderoso e capaz de transformar até as vidas mais inesperadas.